companheiros, os teus companheiros. Eu vou soltar esse versículo para vocês. Tá tudo nas Santas Escrituras, entendeu? Eu oro, eu intercedo. Sim, porque na responsabilidade dos companheiros do Senhor, tem muitas almas, entendeu? E o maligno tá com ódio. Por quê? Porque ele tá fazendo de tudo, porque ele sabe que o Senhor já tá as portas. E o tempo dele tá ficando, cada dia que se passa, o tempo dele fica mais curto. E cada dia que se passa, ele apronta mais dentro da casa do Senhor. Você está pensando que ele vai aprontar numa festa? Vai numa festa para ver se tem alguma coisa do inimigo aprontando? Porque quer dar a ração dele. Cristo tenta resgatar eles. Vai para um canto onde tá fora a presença de Deus. Então, assim, o inimigo faz o quê? O inimigo entra de cirandinha dentro da casa do Senhor. E as pessoas o quê? Buscando a Deus e não percebe. Tudo que o inimigo nos oferece, tudo, eu não tiro nada. Tudo é para o quê? Nos afastar do reino do céu. Por quê? Porque ele perdeu. Lá no céu ele não entra mais. E nós que temos chance, oportunidade, ele quer tirar de cada um de vocês. De vocês que estão dentro do templo. De vocês que estão dentro da casa de Deus. Cujo o quê? Muitas pessoas vão herdar o quê? O abismo onde ele está. Por quê? Por causa das coisas que ele ofereceu, vocês pegaram. E o que está escrito nas Santas Escrituras, vocês pisam por cima. Por que ele está dizendo isso? Porque está escrito. E o que está escrito está acontecendo, porque eu vejo na casa do Senhor, ainda além dele ter me tirado a trave do meu, ele ter me mostrado, Cristo o Deus de Israel é o mesmo Deus, ele não mudou. O Deus de Israel é o mesmo Deus, ele não mudou. Ele sempre conversa com quem? Desde o ano antepassado, Cristo sempre se comunicou através de sonho com as pessoas. Por que nesse tempo seria diferente? Por que a humanidade quer que Cristo desça do céu para vir falar com o povo, para alertar a igreja? Não! Ele sempre usou as pessoas assim. E no livro de João, ele está dizendo que tem alguém com vocês até o dia da vinda dele. Vocês crendo ou não, essa pessoa está no meio de vocês. E essa pessoa está chamando vocês ao arrependimento. Igual João Batista, igual Jesus, entendeu? Igual as pessoas que sempre está levantando, chamando o povo ao arrependimento. Sempre, entendeu? Ó, deixa eu continuar aqui, ó. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apredeja os que eles são enviados. O Senhor envia profeta para a casa dele para conversar com essas pessoas, cuja eles são barrada. Barrada, elas não são ouvidas, as mensagens do Senhor são entregues, mas dá menos importância. E se vocês soubessem que é para a própria salvação da alma de vocês, a casa do nosso Deus, ela é santa. Não é para ver impureza lá dentro. Deus é santo. Deus é santo. Entendeu? Como é que as pessoas querem ir para Jerusalém de qualquer jeito? Ah, eu vou para Jerusalém. Ah, o céu é meu. Será que as pessoas estão arrependidas? Será que as pessoas deixaram tudo na cruz do Calvário? Será que as pessoas estão caminhando conforme a vontade de Deus? Será que as pessoas não estão pisando nas Santas Escrituras? Olha, tira a trave do teu olho. O tempo evangélico, ele tá pisando em cima do tempo, tá pisando em cima das Santas Escrituras do Senhor, tá pisando em cima da palavra dele. Come do corpo, bebe do sangue e pisa em cima das ordenanças dele. Bora pra cá? Quem tá falando? Ó, eu vou soltar esse sonho pra vocês. Se vocês acreditando ou não, não importa o que vocês creem, o que vocês não acreditam. O importante é eu acreditar nele e eu crer nele. Se Cristo apareceu pra mim em sonho e disse assim: tu me espera, eu vou voltar. E eu disse um sim pra ele, eu tô esperando. E eu jamais vou negar isso, entendeu? Se Cristo me pediu pra me esperar, eu tô esperando. Vou esperar ele até o último dia de eu sair da terra. Quando eu sair da terra, pronto, estarei junto com ele, entendeu? Muitas pessoas chamam... Sendo sobre mim, tudo muito bem. Mas quando passa na parte do meu Salvador, do amado da minha alma, do Deus de Israel, aí já mexe, né? Já mexe porque ele já sofreu demais. E ele é direto batalhando pelas nossas vidas, pelas nossas almas, pela nossa salvação. E as pessoas o quê? Não estão nem aí. Deus, desde o início das coisas no mundo, Deus sempre tentou ajuntar os cristãos, ajuntar o povo dele, que ele ama. Mas o povo dele, nas Santas Escrituras eu vi que o povo é direto rejeitando ele. Não é agora no Novo Testamento, não. É desde os antepassados.
No Velho Testamento tem dizendo que o povo em Israel rejeitava. O povo também em redor sempre rejeitou. Entendeu? E Cristo que já veio a primeira vez, fez o sacrifício por nós. Está estendido por tempos e tempos e tempos. Agora já vai estar chegando o quê? Já está chegando o tempo de ser cancelado. Está chegando o quê? O dia de ser cancelado. Quando cancelar, como tem escrito no livro de... Como está escrito no livro de... Para me lembrar. Como está escrito no livro de Daniel... Assim que Cristo tirar a igreja da terra, entra a abominação. É o que está escrito no livro de Daniel. Está escrito, está profetizado. Não aconteceu ainda não. Mas assim que o Senhor tirar a igreja dele da terra, acontece. E o sonho que eu tive essa semana, ele levando. A mulher que ele viu, que ele se agradou. Quando eu vou soltar esse sonho para vocês, bem rapidinho. Quando ele viu essa mulher, o semblante dele mudou, botou um semblante de alegria, que é o que? É a pregação dele desde o início, entendeu? E ele pegou, viu, e ele se agradou. Então, e o que foi que aconteceu? Ele pegou essa mulher e trouxe para a primeira casa onde eu estava, que é justamente a casa de Israel. Essa vocês entendem? Ele pegou a mulher lá da primeira casa, da última casa. Ele trouxe para o quê? Para a primeira casa, que é a quarta casa, que não tinha teto, não tinha nada, e colocou essa mulher lá. Ela suspensa do chão, ela estava imóvel, ela não se mexia. Eu olhei para ela, achei ela tão linda. Aí eu peguei e disse assim, eu vou já falar com ele para ver se da onde ele vem, se ele não viu o Senhor, porque era 3 homens descendo do céu. É só vocês entenderem, 3 homens, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, os 3, entendeu? E quando eu vi que ele fez isso com essa mulher, essa semana eu tive outro sonho, que é continuação desse sonho, é continuação. Eu tenho certeza absoluta que é continuação. Sabe o que foi que eu vi? Eu vi que eu estava na minha rede, deitada. E o meu espírito estava assim do meu lado. E ele olhava para mim na rede e ele olhava pro telhado. Na hora que ele olhou pro telhado, na hora que ele olhou o meu espírito, olhou pro telhado, eu vi eu passando pelo telhado. Eu me vi, eu passando pelo telhado, com as mesmas vestes dessa mulher que tava o quê? Que ele pegou e colocou na primeira casa, entendeu? Que não tinha teto, não tinha nada. Ela tava passando o telhado da minha casa. As mesmas vestes da mulher, desse dia, desse sonho, as mesmas vestes, e ela tava passando o telhado. Eu via ela saindo, ela subindo. Aí na hora que ela começou a passar pelo telhado, aí foi sumiu. Aí eu me acordei. Então, é o que eu entrego para vocês. O Messias está às portas, é tempo de renúncia, é tempo de arrependimento. Jesus está voltando, o nosso Rei, o nosso Salvador, para vir buscar um povo. Tu estás preparado para ir com ele? Tu renunciou? Tu renunciou? Tu renunciou à vaidade? Tu renunciou à falta de perdão? Tu renunciou? Porque se nós não tiver a natureza de uma criança, nós não é do reino do céu, não. Cristo disse que se nós não nascer de novo, é impossível nós herdar o reino do céu. Então, soltei pra vocês, né? Agora bora pra onde eu disse que eu ia procurar pra soltar pra vocês, né? Eu vou soltar aqui pra vocês, deixa eu ver onde é. Senhor, me ajuda, Deus de Israel. Pronto, tá bem por aqui assim. Vou soltar aqui uns 2, 3 versículos. Porque tem muitas pessoas o que estão brincando com a própria sua salvação. E o que? O Messias às portas. O Galileu, ele está às portas. O Galileu, ele tá o que? Preste a vir a esse mundo. Preste a vir a esse mundo. Deixa eu... Glória a Deus. Todos nós precisamos de arrependimento. Todos nós precisamos de conserto. Cristo manda. Esteja orando. Esteja vigilando. Esteja vigiando. Porque se a gente estando vigilando, ainda é o quê? Ainda é sujeito a acontecer as coisas. Avalie as pessoas sem estar vigiando. Pronto, já achei. Pronto, vou soltar aqui pra vocês bem rapidinho, ó. É Daniel
Daniel, que Daniel 12, o versículo 11, o versículo 12 e o versículo 13. 3 versículos eu vou ler referente o que? Referente à volta do Senhor, entendeu? Essas pessoas que vão ser deixadas para trás, para vocês a chance, a oportunidade. Se vocês o que? Não se marcar com a marca da besta. Se vocês não aceitar o que? O governo que vem, o dinheiro vai sair. O dinheiro que vai ser o que vai ser? O dinheiro vai ser o que? Online, né? Então, se vocês aceitarem, perderiam a salvação da alma de vocês, né? E desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado e posta a abominação da desolação. Você está vendo? Primeiro, o Senhor deixou bem explicado aqui. Primeiro vai o quê? Vai ser retirado da terra, o sacrifício do Senhor, para depois a abominação entrar. Ela não entrou ainda não, mas ela tá às portas. Enquanto que os pastores estão o quê? Com negligência perante o nosso Salvador. Porque é tempo de quê? É tempo de mandar as ovelhas vigiar. Ovelha, vigia, o nosso Salvador tá voltando. E Cristo quer o quê? Será que para as pessoas verem que Cristo já está às portas, será que tem que acontecer algo terrível no Brasil? Para que as pessoas vejam que Jesus está às portas? Ele não vai fazer isso não. Ele não vai fazer isso. Já basta os sinais que ele deu por redor do mundo. Ele deu muitos sinais o quê? Para nós em redor do mundo. Não precisa Cristo vir fazer isso. Ele já fez. Até no Brasil ele já fez. Mostrou sinais da vinda dele. O que é que as pessoas estão esperando? Será que estão esperando ele descer do céu? Para depois se arrepender? Para depois se entregar a ele realmente? Que o que? Todos nós precisamos de quê? De arrependimento. Se entregar ao Senhor. Entendeu? Ó, bem-aventurado o que espera e chega até 35 dias. Bem-aventurado essas pessoas que vão ser deixadas para trás, que elas chegaram até isso, né? Mas o que? A perseguição vai ser grande, vai ser terrível. Tu, porém, vai até o fim. Isso aqui, essa mensagem é para o povo de Israel. Essa daqui é para o povo de Israel. O versículo que 13, uma pequena mensagem. Que o povo de Israel vai ficar até o final dos dias dele na face da terra. Até chegar o quê? O último dia para ele entrar com a aliança. Ele entrar com a aliança do Senhor. Para ele o quê? Subir na aliança dele. Entendeu? Porque descansará e te levantará na tua aliança no fim do teu dia. No fim dos dias dele, Israel vai se levantar. No final dos dias dele. Por que Israel não se levantou antes, né? Porque não clamou? Mas porque tá escrito mesmo. Tinha que acontecer, tá certo. Com certeza. Mas Deus disse que vai abreviar esse dia. Porque se não abreviar, vocês não vão suportar. Nem o povo de Israel e nem as 5 virgens louca. Meio como assim, louca? Por quê? Porque não renunciaram. Eu quero Deus, eu quero o céu, mas eu também vou do jeito que eu tô. Não me largo das minhas coisas do mundo. As coisas que o inimigo me oferece, eu quero ficar com elas. Então, com Deus não funciona assim. Com Deus ou é ele ou é nada. Deus é desse jeito. Com Deus é desse jeito. Ou eu me apego a ele de espírito e alma e corpo, ou então é nada. Deus é assim. Por isso que ele é santo. Por isso que a palavra do crente tem que ser sim ou não. Entendeu? Bora mais? Deixa eu ver aqui. Pronto, já terminei lá. Agora vamos traçar para outra parte, né? Porque o nosso Deus é 1035 dias. Aí tem que suportar, né? A peia medonha, né? Glória a Deus. Mas Deus é maravilhoso. Não tem um Deus como o nosso Deus. Conserta os caminhos das ovelhas do Senhor. Companheiro do Senhor, conserta o caminho das ovelhas do Senhor. Conserta para que tu não pague um preço muito alto por causa de quê? Por causa de negligência e por causa de falta de atitude. Bora lá? Ó. Tu vai ler aonde agora? Eu vou ler 57, Isaías 57, e o versículo 14 e o 15, ó. E dizia, aplanai a estrada,
aplanai o caminho, tirai os tropeços do meio do caminho do meu povo. O povo evangélico, ele tá cheio de tropeço. O povo evangélico, eles não vão subir para a glória, por causa de quê? Porque tá cheio de tropeço o caminho desse povo. Unha pintada, cabelo estirado, cabelo pintado, se veste do jeito conforme a vontade dele, não conforme está escrito nas escrituras, se pinta, se maqueia, entendeu? E estão dizendo que vão para o céu, mas aqui Deus está dizendo, pastores, essa mensagem aqui é para os pastores, tirai, quem que pode tirar os tropeços do meio do caminho do Senhor? É os companheiros do Senhor que está aqui na face da terra, responsável por isso. Eles podem fazer algo. Mas estão o quê? Virando as costas para o quê? Para o meu esposo, para quem? Para o meu noivo, o Deus de Israel, entendeu? Estão virando as costas para ele, os pastores estão virando as costas. E o quê? E as companheiras dos pastores, entendeu? As companheiras dos pastores estão fazendo a mesma coisa. Já que o pastor não tem coragem, porra, a companheira do pastor deveria ter coragem de chegar e falar a verdade, porque nós somos um exemplo, entendeu? Nós somos um exemplo. Para quê? Para as ovelhas. Agora, se eu tô dando um mau exemplo para as ovelhas, então elas vão seguir a mesma coisa, porque ovelha, o quê? Ovelha segue. Ovelha segue, entendeu? Por isso que eu digo, nas mãos dos companheiros do Senhor, tem algo que dá para vocês fazer. Antes do arrebatamento, prepara essas ovelhas para o Senhor. Tira todo o empecilho do meio do caminho do povo dele, para que tu não pregue, para que tu não padeça. E vocês vão, quando vocês estiverem padecendo, a memória de vocês não vão ser apagada, não. Vocês vão se lembrar dos meus vídeos e vai dizer, o Senhor usava ela para ela falar conosco. E nós endurecemos o coração, ele falando com nós. Porque não é eu que estou falando com vocês, quem fala com vocês é o Deus de Israel. É o meu amado da minha alma, entendeu? Continuando, ó. Para vocês verem qual o campo que essas ovelhas vão herdar. Preste atenção, ó. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita na eternidade, cujo nome é santo. Se só o nome eternidade é santo, por que a gente não vai se santificar para ir para Nova Jerusalém? Só o nome é santo. E é o que? É o sublime, é o alto, habita lá nas alturas, entendeu? Cujo, para nós ir para lá, nós temos que o que? Renunciar. Agora não renuncia não. Continuando. Olha, as pessoas que foram tiradas da face da terra agora, no dia do arrebatamento, elas vão se lembrar. Por quê? Porque está escrito, está profetizado. A vinda do Senhor vai ser igual no tempo do dilúvio, porque as pessoas estão escutando a palavra de Deus. Mas o que? É como está escrito, dá comichão nos ouvidos delas. Elas não gostam de escutar a palavra de Deus. Se elas ouvir, tudo muito bem, mas elas não gostam o quê? De pôr em prática. O que adianta a gente ler e não pôr em prática? De que vai servir? Posso conhecer a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse. Se eu não sigo as ordenanças dele, para mim não me serve de nada. E se eu sou um condutor de ovelha, e se eu também não faço a mesma coisa, não vai adiantar de nada. Entendeu? Por isso que eu digo, por isso que eu prego o evangelho abertamente, entendeu? Ó, na altura e no lugar santo habito. Olha onde é que Deus habita. No lugar santo, nas alturas. Ele diz, ele habita. Por isso que eu digo a vocês, tem que haver renúncia, tem que haver transformação, tem que nascer de novo. Se não nascer de novo, é impossível herdar o reino do céu. A igreja tá cheia, vai continuar lotada. O trabalho vai ser em vão. Por quê? Porque o trabalho que tu fez não levou alma para o reino do céu, foi tudo em vão. Essas pessoas ficaram sofrendo. E essas pessoas que vão ser deixadas para trás, elas vão te acusar. Elas vão te acusar, porque tu também vai ser deixado para trás. Por que o pastor não foi? Por que a casa ovelha não foi? Aí vocês vão se lembrar, entendeu? Que o Deus de Israel, ele o quê? Ele cumpre as promessas dele. Ó. Como também com os contidos e abatidos de espírito, para verificar o espírito dos abatidos e para verificar o coração dos contidos. Encerrei o versículo para vocês.
Por que está escrito na Bíblia que muitas pessoas vão herdar o quê? O tormento eterno. Será que as pessoas não raciocinam um tormento eterno? Aquela passagem de Lázaro e do homem rico. O homem rico, ele herdou o quê? Ele herdou o quê? O tormento eterno. Ele abriu a boca e ele disse, eu estou em tormento, eu estou sofrendo. Fala para os meus irmãos não vir para cá, que isso é um lugar de tormento, isso não é um lugar para ninguém vir. Você está vendo? Se ele tivesse a oportunidade, ele fazia diferente dos que estão em cima da face da terra, que não procura fazer. Aquele homem que achou lá, que falou com o pai Abraão, se ele tivesse a oportunidade, ele fazia diferente. Agora, os que estão na face da terra não querem fazer diferente. Querem primeiro conhecer. Quando chegar lá, não tem mais chance. É só entrando, entendeu? Na Bíblia, nas outras escrituras, só vi dois caminhos. Um para o céu e outro para o abismo. Entendeu? Mas a palavra do Senhor está sendo entregue, né? Deixa eu ver se eu encontro aqui a passagem do homem de Lázaro. Ele clama que ele está o quê? Em tormento. Está sendo o quê? Atormentado. Deixa eu ler para vocês logo aqui a passagem que eu falei para vocês. Que tem Deus levantou uma pessoa para ficar com vocês até o dia da vinda dele. Isso aqui não é lido nas igrejas. Isso aqui não é lido para quê? Para que as pessoas o quê? Não escutem a palavra do Senhor, né? Não conheçam. Mas o que? Deus levantou pessoas, ó. Porque tudo que está escrito acontece. E isso que está escrito já aconteceu. Ó. Vendo Pedro a este, disse a Jesus, Senhor, e daquele que será? Disse-lhe Jesus, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Você está vendo? Cristo disse que vai ficar alguém com vocês até o dia da vinda dele. Mesmo, mas isso é impossível alguém ficar até o dia da vinda do Senhor. Está profetizado, já aconteceu. Tem alguém com vocês, já está prestes de ser retirado da terra. Primeiro, a rainha do sul, que está escrito que a rainha do sul ela se levantará no juízo, ela já se levantou. Os homens de Nevi também está escrito. No juízo, ele se levantar. No juízo é o livro do Apocalipse, é o livro da sentença de toda a humanidade. Já se levantaram esses homens de Nevi, eles estão nas redes sociais pregando o evangelho abertamente, igual eu. Então, a palavra de Deus está se cumprindo perante os nossos olhos, as pessoas não acordam, entendeu? E Deus levantando pessoas. Glória a Deus, Deus levanta pessoas. Glória a Deus, Deus levanta pessoas para falar com muitas almas, entendeu? Divulgando-se, pois, entre os irmãos, dito que aquele discípulo não havia de morrer. Preste atenção, os discípulos estavam dizendo que aquele que vai ficar vivo até o dia do arrebatamento, essa pessoa não ia morrer. Mas nas Santas Escrituras está dizendo que lá no céu não entra carne nem entra sangue. Todos nós passamos pela morte, entendeu? Todos nós, entendeu? Ó, Jesus, porém, não lhe disse que não morreria. Ó, vou repetir. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria. Mas se eu quero, Jesus está dizendo, confirmando outra vez no outro versículo, que vai ficar alguém com vocês até o dia do arrebatamento. Presta atenção, ó. Mas se eu quero que ele fique até que eu venha, o que importa a ti? Tem alguém com vocês. Tem alguém com vocês, conversando com vocês, chamando vocês ao arrependimento. Porque é o que? Um discípulo do Senhor está aqui. É só vocês ler, entendeu? Do mesmo jeito que Cristo apareceu para Maria Madalena e disse assim, Maria Madalena, vai e anuncia os meus irmãos, que é os discípulos dele, que eu já ressuscitei entre o mundo dos mortos. Eu vou subir para o meu Pai, vosso Pai, meu Deus, o vosso Deus. E Maria foi, e Maria anunciou. Então, teve os discípulos que acreditaram nele. E acreditou no que Maria falou. Agora, tem uns que não acreditaram. Tem uns não, tinha Tomé. Aquelas pessoas que não acreditam no que está escrito nas Santas Escrituras, elas são Tomé. São da parte da descendência de Tomé. Tomé teve uma oportunidade, porque ele viu e ele creu. Muitas pessoas vão ter essa oportunidade de ver também o Senhor, agora no arrebatamento. Mas elas vão se ver, elas vão se prostrar perante a Ele, vão confessar que Ele é o Senhor da vida delas. Mas, ó, não há mais oportunidade. Por quê?
Porque é o dia da vinda dele. Entendeu? Porque está escrito que todo joelho verão e se drobarão perante a ele. Porra, então vai acontecer. Entendeu? Por quê? Porque está profetizado. Muitas profecias para se concretizar num dia só, que é no dia da vinda do Senhor. No dia que o mar vai, que está profetizado na Santa Escritura, que o Senhor vai acabar com o restante da costa do mar. Cujo hoje é o quê? Não sei quanto é hoje do mês, não sei se é 4 ou é 5, acho que é 4. Hoje, no dia 4 de dezembro, Cristo me mostrou, era como se fosse um mar. Não, Cristo me mostrou o mar, falar assim, bem explicadamente, o mar e em cima muitas ondas, as ondas estavam calmazinha. De repente ele ergueu as ondas para cima e eu filmei isso. E na hora que eu tava olhando, eu ravei logo na minha cabeça que era o quê? Que ele tava me mostrando a imagem do mar, do que ia acontecer na terra. Vocês alertem, Jesus está voltando, tem algo terrível para acontecer com a humanidade. Vocês se volte para o Senhor, aceite Jesus, comece a caminhar com o Senhor, entendeu? Ó. Disse-lhe Jesus, não me detenha, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para os meus irmãos. E dizem-lhe que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus, vosso Deus. Glória a Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos seus discípulos. Então, eu falo para vocês que eu sonhei com o Senhor. Eu falo para vocês que eu sonhei com o Senhor e que o Senhor tá voltando, que o Senhor tá às portas, que é tempo de quê? De conserto. E o que? Vocês o que? Não se volta para Ele. Umas pessoas creem, outras não. Então, mas a minha parte eu tô fazendo, né? Se vocês têm incredulidade, aí vai começar a tratar com Deus, né? Que via o Senhor e que, vocês veem, ela disse para os irmãos dela que tinha visto o Senhor. Igualmente eu digo para vocês o que eu vi o Senhor em sonho. Não foi só uma vez, não. Porque já foi 7 vezes que eu vi o Senhor em sonho, entendeu? Fora as outras vezes que eu guardei para mim, né? Que tem coisas que eu guardei para mim, entendeu? E o que vocês estão fazendo? Vocês com incredulidade. Deus não gosta de incredulidade, entendeu? Que ele tinha... deixa eu repetir novamente do início. Maria Madalena foi e anunciou, glória a Deus, os discípulos que via o Senhor e que ele lhe disse essas coisas. Então, continuando aqui, ó. Agora a parte do Tomé, né, ó. É para que pare mesmo a incredulidade do ser humano, ó. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com ele quando veio Jesus. Então, quando Jesus apareceu no meio dos discípulos, Tomé não estava com ele, não. Aí Tomé não acreditou. Por quê? Porque ele só ouviu falar, igual muitas pessoas. Eu falo que eu vi o Senhor e que o Senhor está vindo para buscar a igreja dele. Muitas pessoas não acreditam. Entendeu? Mas o Senhor chega para o que tomar Cristo, é só vocês prestarem atenção o que Cristo vai fazer. As mesmas atitudes que o Senhor vai tomar por causa da atitude de Tomé, entendeu? Ó, que é a mesma atitude do ser humano hoje em dia, quando não crê no Senhor, entendeu? Ó. Disseram-lhe, pois, aos outros discípulos, vimos o Senhor. Mas ele disse-lhe, se eu não ver o sinal do cravo em suas mãos e não puser o dedo no lado do cravo e não puser a minha mão no lado de maneira nenhuma, eu creio. Então, ele não ia só, se ele visse o Senhor, né, ele já não ia acreditar. Para ele crer, para ele acreditar, ele tinha que tocar. Entendeu? Por isso que eu digo, eu vi o Senhor em sonho e eu creio e acredito nele. Um pastor chegou para mim e disse assim, ele ainda ficou com dúvida se era o Senhor, se é sempre o Senhor que faz, sempre é o Senhor que aparece em sonho para as pessoas. Apareceu para o marido de Maria, que é o José, né, que era o pai do Senhor aqui na face da terra, pai, né, assim, terrestre, né, então, que cuidou do Senhor, né, então, por quê? As pessoas não creem. Ele apareceu, não foi só uma vez pro pai do Senhor, não, entendeu? Apareceu, foi várias vezes em sonho. Várias vezes não. Apareceu
para que Jesus não fosse morto. Depois ele apareceu mandando o Senhor, apareceu para que ele, José, saísse de lá e fosse para o Egito, para que Jesus não fosse morto. Do Egito, Deus apareceu, Deus em sonho, né? Os anjos apareceram e mandou ele o quê? Ir para onde? Para Jerusalém. Quando chegou em Jerusalém, tudo é mandado por sonho. Por que as pessoas ainda têm tanta incredulidade? A Bíblia é sempre o quê? Os relatos de sonho. Entendeu? Sempre são relatos de sonho. As pessoas o quê? Não acreditam. O povo acredita em tudo que o Senhor o quê? Manda. Porque ninguém tem o poder de sonhar com as coisas celestes se dele não for concedido. Ele se revela quem ele quer. Entendeu? Continuando. E no 8º dia, após estar outra vez, os seus discípulos dentro e com ele Tomé, chegou Jesus. Essa parte eu acho maravilhosa. Eu fico imaginando ele na minha cabeça, né? Eu tô aqui, de repente ele aparece aqui atrás de mim, ele vem descendo assim, ele chega atrás de mim. Eu fico imaginando essas coisas, né? Por quê? Porque a minha mente só nele, a minha mente, entendeu? Ó, chegou Jesus, estando as portas fechadas, apresentou-se no meio dele. A paz esteja convosco. Você está vendo as portas fechadas e ele apareceu no meio dele, então. Assim. Aí eu me lembrei, sabe de quê? Do sonho que eu tive nessa semana? Que eu transpassava o telhado. Pra vocês verem como as coisas de Deus é o que? Maravilhosas, entendeu? Ó. Depois disse a Tomé, você está vendo que Cristo só fez, ele é bem educado, né? Ele chegou, glória a Deus, que eu presto atenção nas coisas, né? Ele chegou e a paz esteja convosco, ele saudou a todos. Aí ele foi logo chamar a atenção do Tomé, após ele dar a saudação que ele tinha chegado, né? Pra você ver, né? Depois disse a Tomé, põe aqui o teu dedo. Ó, algo que eu vou dizer pra você. No dia que Tomé disse que não acreditava, Cristo estava lá, em espírito. Ele estava em espírito. Ele ouviu e ele viu a atitude de Tomé. Igualmente, muita atitude de muitas pessoas dentro da casa do templo dele, dentro da casa dele. Tem esse tipo de atitude, incredulidade, se sempre Deus falou assim. Glória a Deus, né? Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe no meu lado. E não seja incrédulo, mas creia. Você está vendo como o Senhor chamou a atenção dele? Deus chamou mesmo a atenção dele, entendeu? Mas tem razão, tem toda a razão. Por causa de quê? Por causa da incredulidade do ser humano. Ó, outra repreensão que o Senhor vai dar. E Tomé, ó, e Tomé respondeu e disse-lhe, Senhor meu e Deus meu. Tá vendo? Ele reconheceu que o Messias era o Cristo. Entendeu? Para vocês verem, né? Ele reconheceu que o Messias era o Deus, entendeu? Ó, Senhor meu e Deus meu. Tá vendo? Ele reconheceu que o Messias era o que? Era o Senhor e Deus meu, entendeu? Com certeza. Nossa, né? Glória a Deus. Disse-lhe Jesus, porque me viste, Tomé, crerdes? Você está vendo aí? Aqui é o Senhor. Disse-lhe Jesus, porque me viste, Tomé, crerdes? Muitas pessoas vão crer no Senhor agora, porque vão ver no arrebatamento. Mas não vai servir de nada, não. Aqui Tomé teve uma oportunidade. No dia do arrebatamento não vão ter, não. Bem-aventurados que não veem e creiam. Você está vendo? Bem-aventurado é o que? Nós que não estamos vendo, mas nós cremos, assim, eu vi, né, em sonho, né? Mas então, Cristo é tão surpreendente, o Deus de Israel é tão surpreendente. Eu tava aqui, eu gosto de falar sobre isso, né, porque aconteceu assim, real, eu adorando a Ele, né? Eu disse assim, Senhor, eu vou te adorar. Eu me sentei aqui nesse banco, esse banco tá aqui pertinho de mim. Eu me sentei nesse banco, Senhor, eu vou me adorar. E eu coloquei e comecei a adorar, né? Eu fiquei fui até uns horários adorando Ele, né? Aí, sabe o que foi que Ele fez? Nessa hora eu tive um susto, né? Mas foi um susto prazeroso, entendeu? Ele me assustou e não foi a primeira vez que ele fez isso comigo, não. No meu trabalho também, vou contar esses dois detalhes. No meu trabalho também, sabe o que foi que ele fez? No meu trabalho,
Eu tava almoçando, eu sempre tenho mania, eu tinha, né, que agora eu não tô fazendo mais, eu tô, acho que tem alguma negligência comigo, por essa parte aí, né. Sempre quando eu almoço, eu disse assim, eu vim almoçar, mas eu pra mim não almoçar só, porque eu não almoçava na mesa lá, com as outras pessoas, não. Eu sempre gostei de ser reservada, entendeu? Eu disse assim, Senhor, eu não gosto de almoçar ali, não, porque às vezes as pessoas mangam, né? Eu não entendo, não me sinto bem, entendeu? Não é que eu seja mais do que elas, não, entendeu? É porque eu não me sinto bem. As pessoas reparam, a gente fica de mastiga, se mexe. Ah, não, as coisas medonhas, entendeu? Eu não gosto de citar sobre isso. Aí eu disse assim, Senhor, eu sempre gostei de comer assim, só eu, entendeu? Aí eu sempre chamava, Senhor, eu não comi aqui só, vem fazer companhia comigo, vem almoçar, mas eu, todo o meu dia, eu orava e eu chamava ele, todo o meu dia. Sabe o que foi que ele fez? Ele arrancou um galinho da planta e ele veio descendo assim com a mão, assim, bem devagarzinho, um galinho de uma plantinha verde, só as folhazinhas. Ele veio descendo, colocou bem pertinho de mim. Aí, nessa hora eu me alegrei tanto, mas eu fiquei tão alegre. Então, por quê? Porque eu disse assim, Senhor, tu tá aqui mais eu. Ele tava aqui mais eu naquele momento, entendeu? Isso aí foi no meu trabalho, entendeu? Aí depois disso, né? Glória a Deus. Depois disso foi aqui na minha casa, como eu vou falar pra vocês. Eu tava adorando a Deus, né? Aí, eu adorando assim, bem... Assim, eu tava lá no céu, né? Eu tava mais nem na terra. Sabe o que foi que ele fez? Ele deu uma sopra tão forte em mim, que eu abri assim os olhos pra ver de onde ele tava vindo o vento. Era um vento assim, mais forte, assim... Mais forte do que vento de ventilador, e só numa direção só num canto só. E era um ventinho tão geladinho, era gelado assim, parece vento de ar-condicionado. Aí eu regalei os olhos, né? E fiquei procurando de onde era que estava o vento saindo, né? Aí depois eu vim compreender que o vento vinha saindo direto de um canto, entendeu? Eu disse assim, o Senhor tá na minha frente. Aí eu me enchi de alegria, o meu espírito só faltou sair do meu corpo. Aí, porque eu senti uma alegria mesmo, porque ele tava na minha frente. Aí ele disse assim, né? Com certeza ele disse assim, eu vou fazer uma surpresa pra ela saber que ela não tá só, ela tá mais ela tá adorando eu na minha frente. Aí, meus amores, até quando eu falo dele, chegou me alegro, glória a Deus. Porque foi uma alegria muito grande que eu senti, porque eu disse assim, Senhor, quando tá só pra menos. Porque eu tive um susto, entendeu? Eu disse assim, fala de onde que tá vindo esse vento. Desde que foi um vento assim, como fosse do assopro da boca de alguém. Assim, bem geladinho, assim. Só que foi um assopro forte, que eu tava com os olhos fechados, tão concentrada, adorando a ele. E ele chegou e fez isso, né? Aí eu disse assim, Senhor, glória a Deus, Senhor, quando fizer, faz mais ou menos. E ele viu como foi que eu fiquei, que o Senhor lê os nossos pensamentos e vê as nossas atitudes, né? Então, mas é maravilhoso. Eu amo o Deus de Israel, o amado da minha alma. Vou soltar o sonho pra vocês. Por mim, eu soltava era um bocado de sonho, mas o vídeo já tá tão grande. Então, outra vez eu solto os mais sonhos, né? É sonho repetido. Mas é o quê? É o sonho da vinda do Senhor, entendeu? O Messias está às portas, o Messias está voltando. E a gente tem que dar o quê? Mesmo lugar a ele, a gente tem que adorar mesmo, a gente tem que cantar. E o inimigo tá furioso. Furioso com o quê? Furioso com ele, tá furioso conosco, o inimigo tá furioso conosco. Por quê? Porque nós falamos a palavra de Deus conforme a vontade de Deus, entendeu? E o que? O inimigo fica com ódio. O inimigo, ele o que? Adorava Deus lá no céu. E quando a gente canta pra Deus, ele tem um ódio medonho. Por quê? Porque tem pessoas o quê? Que amam a Deus em espírito e tem verdade de adorar ele. Por isso que eu disse, ó, quando Deus me chamou, eu jamais vou chegar e dizer, não, Senhor, pede menos. Não, nada que ele pedir pra mim é menos. Pra mim é o suficiente, entendeu? Tudo que eu faço, eu renuncio o quê? Renuncio muitas coisas do mundo, renuncio todas as coisas do mundo. Por quê? Pra me adorar ele, pra me servir a ele. Porque que adianta eu estar com as coisas do mundo, tá adorando ele, e a minha adoração, o meu louvor, as minhas orações não passar do meu teto. Por isso que o quê? Muitas orações são impedidas. Por quê? Porque Deus é santo. Deus... Tem um versículo que eu li, quando eu li, eu fiquei apavorada. Por isso que muitas orações das pessoas não se passam nem do teto. Por causa de quê? Por causa de iniquidade. Por causa de quê? Por causa de pecado. Deus quer o quê? Deus quer o quê? Só consagração da gente. Deus quer o quê? Santificação da gente. Deus quer o quê? União da parte da gente. O povo pensa que lá no céu vai ter... a congregação fulana, não, lá no céu tudo é junto. Lá é um templo só para todos se reunirem dentro e adorarem a Deus. Lá no céu é só um templo. O templo católico, o templo evangélico, a igreja sei lá, vou fazer aqui, dizer nome assim, individual, né? Não sei nem de quem é.
Só que eu vou dizer, a igreja de Batista, a igreja de João, a igreja vou falar os nomes dos discípulos, né? Sim, vou falar os nomes dos discípulos. A igreja de Tomé, então, lá não vai ter essa coisa, essa divisão, não. Lá no Santo tem divisão, não. As igrejas vão ser tudo uma igreja só. Pastor vai ser tudo um só. Sacerdote vai fazer muitos, porque eu li no livro do Apocalipse, diz que ele vai fazer sacerdote para Deus e para o Cordeiro, entendeu? Por isso que eu digo, cuidado que vocês estão fazendo aqui na terra, para que quando sai daqui, tu seja um sacerdote perante o Senhor, como é que chama? Continuar tuas obras. Tu não é sacerdote aqui na terra, vai ser sacerdote no céu. Continuar as tuas obras. Tá escrito esse versículo, entendeu? Cujas pessoas, o quê? Tá fazendo um trabalho que não tá com vontade, não tá de acordo com a vontade de Deus, conserta os teus caminhos com o teu Salvador, entendeu? Por isso que eu peço todo dia ao Senhor, Senhor, me ajuda a fazer a tua vontade. Eu não quero fazer a minha, não, quero fazer a tua vontade, entendeu? E o inimigo tem raiva, o inimigo se enfurece, mas eu não tô nem aí. O importante é o que? É o meu Salvador ficar satisfeito, entendeu? Pois uma boa noite, esse vídeo ficou grande, mas eu soltei a palavra de Deus, ainda soltei com amor, soltei com carinho. E eu vou soltar agora o último versículo, tá bom? Pra encerrar com vocês, né? Deixa eu soltar aqui. Ó, vou ler aquele versículo que eu falei pra vocês que quando a gente sai daqui, as nossas obras nos seguem, ó. O anjo da igreja Filadélfia, o anjo da igreja da Filadélfia, o Senhor ama esse anjo. E esse anjo está na terra, ele está prestes a ser retirado da terra. Porque o Senhor diz nessa passagem, né, que ele manda essa mensagem para esse anjo, ele disse que esse anjo que está na terra, Deus não vai deixar ele passar pela grande tribulação que está escrito lá no livro de Daniel, não, entendeu? Ele vai retirar antes, entendeu? Por isso que eu digo, o Senhor está voltando, o Senhor está às portas. Ó. E ouvi uma voz do céu que dizia, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morreram no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse do seu trabalho e as suas obras os seguem. Então, vamos descansar o quê? Do trabalho aqui da terra. Mas as nossas obras que nós fazemos aqui na terra vão continuar. É só vocês entenderem o versículo. Esse versículo está dizendo o quê? Após o arrebatamento. Lá no céu não entra carne, nem entra sangue, não. Vamos ser o quê? Vamos passar da morte para a vida, entendeu? Mas vai ser maravilhoso, né? Pensar a gente, né? Perante o nosso Salvador, glória a Deus. E ainda ali um versículo que fala que tem uns que não vão provar a morte, né? Acho que tá escrito. Eu li hoje esse versículo, né? E depois eu soltei pra vocês nesse vídeo, não, tá muito grande esse vídeo. Uma boa noite. Deus, o que? Deus nos proteja, que Deus nos guarde, que Deus é o que é o nosso refúgio, Deus é a nossa salvação, Deus é a nossa força. Os dias são maus, os dias que vão vir vão ser maus, vão ser dias terríveis. Mas vocês o que? Permaneçam firmes com o Senhor, porque o Senhor o que? Vai sustentar vocês, entendeu? Fui.